Olá, tudo bem, sétimo ano? Então começamos hoje mais uma videoaula de arte, dando continuidade ao conteúdo que nós estamos trabalhando na nossa disciplina, no terceiro bimestre. Então a gente conheceu nas aulas anteriores um pouquinho melhor a respeito do movimento barroco, conhecemos o contexto histórico em que esse movimento ele estava acontecendo, vimos que ele chega no Brasil de maneira tardia, mas ele chega aqui e ele é incorporado, né, pelas características aqui do Brasil, através da obra dos artistas Cláudio Manuel da Costa, Antônio Francisco Lisboa, conhecido pelo apelido de Aleijadinho. Então a gente acaba fazendo algumas leituras de algumas imagens desses artistas. Conhecemos artistas também da Europa que fizeram parte desse movimento, como Caravaggio, o Goya. Percebemos que esse movimento ele trabalha com diversas temáticas, né? Apesar da temática religiosa ser a mais constante nas obras barrocas. Então a gente conheceu um pouquinho mais sobre esse movimento, de que forma ele chega aqui no nosso Brasil, e como os artistas eles transformam esse movimento barroco numa arte genuinamente brasileira, né? Vimos então que o Aleijadinho ele traz algumas referências da Inconfidência Mineira para algumas obras dele. E aí, pessoal, já que a gente está falando sobre o Brasil, sobre o valor que a arte brasileira ela tem desde muitos anos atrás, muitos séculos atrás, então é importante que a gente conheça um pouquinho essas riquezas que nós temos. E aí, agora a gente vai lá para a unidade 6 da nossa apostila, na página 16, e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso que a gente falou agora. E aí, pessoal, eu vou fazer um pedido aí para vocês, que vocês parem e pensem um pouquinho. Aonde vocês já viram um sino? Geralmente a gente vê os sinos nas igrejas. Quem aí já andou lá pelo centro de Curitiba conhece a nossa catedral, que é uma igreja neogótica, muito linda, maravilhosa, que fica ali no centro da cidade. Ela tem um sino muito bonito. Aí, pertinho da nossa escola, também temos uma igreja que tem um sino. Geralmente as igrejas, elas têm esse acessório, esse item, que é o sino. Ele significa sinal, é uma palavra que vem do latim, e ele serve para sinalizar fatos. Então, os sinos eles funcionaram durante muitos anos como uma forma de alerta às pessoas. Então, as pessoas conseguiam ouvir pelo som do sino ser um som que vai se disseminando muito fácil no ar, no ambiente. Ele era utilizado para informar as pessoas sobre a hora da missa, sobre algum evento importante, sobre se de repente alguma pessoa morreu. Então, eles se comunicavam através dos sinos. E existem muitas badaladas diferentes de sinos. E aí, pessoal, a gente acho que nunca parou para pensar nisso, mas essas badaladas dos sinos, elas são patrimônio da nossa história. Por quê? Assim como o Aleijadinho trouxe as características do movimento barroco para cá, absorveu as características do movimento barroco e trouxe para a nossa cultura, trouxe para a nossa realidade brasileira, os sinos, eles também sofreram influências dessa cultura toda misturada que tinha aqui no Brasil. Lembram-se que nós tínhamos escravos africanos, nós tínhamos portugueses, nós tínhamos franceses, nós tínhamos pessoas de diversas culturas, tínhamos os nossos índios. Então, toda essa mistura de culturas e essa raiz que o Brasil tem, né, miscigenada, ela também se expressa através do badalado dos sinos.
Então, nossos sinos, eles têm uma badalada que tem uma musicalidade afro-brasileira. A gente tem muita tendência africana ali. E aí, isso torna-se lá no futuro uma riqueza cultural do Brasil e da humanidade e torna-se um patrimônio imaterial. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, sobre patrimônios que são imateriais e patrimônios que são materiais, certo? Então aí o mundo inteiro reconhece esse patrimônio que nós temos quando ele é um patrimônio internacional. E aí nós temos essas duas outras formas de dividir os patrimônios, como nacionais, imateriais e materiais. E como que a gente pensa isso? Como que a gente define isso? Então, lá na página 18 da apostila de vocês, nós temos alguns textos que eu gostaria que vocês lessem, fizessem anotações, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele agora. O patrimônio imaterial, ele é um patrimônio que está ligado às expressões, ao conhecimento, a técnicas que são transmitidas de gerações para gerações. Por isso que o nosso sino, o nosso badalado do sino, ele é um patrimônio imaterial, porque ele vem se conduzindo a gerações e gerações, e ele continua ali vivo, porque essas gerações elas mantêm essa tradição. Então, um patrimônio imaterial é algo que é levado de geração a geração. Não é necessariamente um bem palpável, um bem material, algo que a gente pode tocar, olhar, e sim uma cultura, um hábito, né? Então aqui a gente vê que o queijo de Minas, ele também é um patrimônio imaterial nacional, porque ele segue de geração a geração uma forma de se fabricar esse alimento, e isso é conhecido no Brasil inteiro, né? Todo mundo conhece o queijo Minas. E aí é legal que tem um textinho na página para vocês lerem sobre como nós devemos ficar atentos a isso. Existem muitos produtos que dizem que são queijo Minas e não são de verdade, porque o queijo Minas ele tem todo um processo artesanal envolvido, o que implica na fabricação em massa desse produto, né? Então ele é um produto muito artesanal. Temos uma sugestão ali de um documentário para vocês verem, o Mineiro Queijo, que conta um pouquinho da história desse patrimônio imaterial que nós temos aqui no Brasil. Existem muitos outros também. E aí, quando a gente fala de patrimônio material, a gente está falando de tudo aquilo que é palpável, que nós podemos ver, que é material. Então, as construções arquitetônicas, obras de arte, peças, relíquias, lugares, enfim, tudo isso pode ser um patrimônio material. E esses patrimônios materiais, eles são tombados, ou seja, existe um documento oficial que estabelece que aquilo lá faz parte daquela cidade, daquele país, daquele estado, e que ele deve ser conservado, ele é protegido, né? Porque ele precisa ser mantido durante gerações e gerações, certo? Devido à importância histórica que ele tem. Então, acho que deu para vocês entenderem um pouquinho, né? Essas obras do Aleijadinho, as igrejas, as capelas que nós estudamos, elas são patrimônios materiais. Então, vejam como Minas Gerais é um lugar bem importante, né? Na história do Brasil, porque muita coisa aconteceu lá. Não só lá, em outros lugares também. Mas como a gente está falando agora de Minas Gerais, é de lá que nós estamos falando. Então, esses patrimônios, eles são tombados aí por um órgão chamado IPHAN, e ele é protegido, então, por tudo e por todos. Os patrimônios internacionais são aqueles patrimônios que são considerados do mundo, né? Então, a Unesco, ela reconhece lá
como patrimônio imaterial, a arte dos índios, né? Dos povos indígenas do Amapá, o Círio de Nazaré, que acontece lá no Pará, também é um patrimônio internacional, porque é uma celebração religiosa que acontece há gerações e gerações e vem pessoas do mundo inteiro participar dela. Então, também é um patrimônio imaterial e nacional. E aí, pessoal, eu gostaria que vocês, agora que vocês conheceram um pouquinho sobre os patrimônios, que vocês fizessem uma breve pesquisa aí na casa de vocês, conversem com os pais de vocês, pesquisem na internet. Aqui em Curitiba nós temos muitos patrimônios também, que são imateriais e materiais. Pesquisem aí e tragam para mim pelo menos 3 patrimônios materiais ou imateriais ou nacionais brasileiros para nossa live, para a gente discutir e falar um pouquinho sobre eles, tá? Então a atividade de hoje para vocês é isso, é que vocês façam uma pesquisa. Essa pesquisa ela tá encaminhada lá na página 20 da apostila de vocês. Então, você sabe quais são os patrimônios culturais do seu estado? Com a orientação do professor, faça uma pesquisa sobre eles e anote no seu diário de bordo. O registro deve conter o nome da manifestação cultural e material ou do patrimônio material, o local da ocorrência, ou seja, onde ela está, as características. Então, por exemplo, peguei lá uma igreja que é patrimônio aqui do nosso estado. Ou então o Museu de Arte Paranaense. Enfim, vocês vão pegar lá esses patrimônios, vão pesquisar sobre eles e aí vocês vão fazer um registro, seja através de uma foto ou através de um desenho que vocês mesmos possam fazer, tá bom? E eu gostaria que vocês pesquisassem sobre o estado desse patrimônio, se ele está preservado, se ele não. Então escolham, eu pedi para que vocês escolhessem 3, para vocês pesquisarem 3 e escolham um desses 3 para vocês fazerem todas essas observações aqui que estão sendo pedidas na apostila e a gente conversa sobre eles lá na nossa live na quarta-feira. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais hoje sobre os patrimônios que nós temos, sobre as riquezas que nós temos aqui no Brasil e até a próxima aula.